Dando sequência ao estudo das interfaces gráficas da disciplina de FP2, agora nós vamos resolver uma equação de Bhaskara, ou seja, calcular as raízes reais, né? E para isso vamos ter que desenhar uma interface gráfica, agora não mais com B e C apenas, mas eu vou ter também o valor de A, depois o valor de, o valor de B e o valor de C. Vou calcular e vou ter duas respostas. No caso, em vez de hipotenusa, eu terei x1 e também depois de x1 eu vou ter que calcular, vou mudar esse calcular para cá, e eu vou ter x2, que seriam as raízes reais. Vamos mudar aqui x1 para x2. Então eu vou ter uma interface gráfica parecida com essa, né? E vamos fazer as continhas. Aqui nós teremos alguns elementos um pouco diferentes, alguns condicionais, mas eu vou continuar reaproveitando, como eu já fiz com essa tela, o código que eu já havia feito para Pitágoras. Então vamos ao código. Vou copiar este projeto, então botão da direita no nome dele, copiar, e agora não será mais Pitágoras, será sair de lá, Bhaskara, com GUI. Certamente vocês já resolveram este problema em algoritmos, já resolveram em LP1 e agora vão resolver novamente em LP2, só que com interface gráfica, Graphical User Interface. Então eu copiei o projeto, vou fechar aqui para não confundir e vamos trabalhar na interface gráfica de Pitágoras, perdão, de Bhaskara. Tem o valor de B e C, está faltando o valor de A, então agora eu tenho label para o valor de A, para o valor de B, para o valor de C, text field, mesma coisa, teve text field para o valor A, para o valor B, para o valor C, botão calcular não muda, label hipotenusa, Ctrl R, vou mudar para label x1, vou precisar de um label x2, text field hipotenusa, vou mudar para Ctrl R de novo, text field x1, duplicar Ctrl Shift seta para baixo, text field x2, vou continuar precisando do label vazio, só que agora eu terei mais elementos na tela. Então vamos contar aqui. Teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Isso é importante que eu saiba para colocar aqui. Terei 6 linhas na minha interface gráfica. E agora, eu já declarei, agora eu tenho que adicionar na tela. Bom, o primeiro deles é o valor de A. Aí tem o label valor de A. Eu devia ter apagado. Vamos duplicar essas duas linhas. Então vamos ter o valor de A. Fiz alguma coisa errada aqui. Temos o label e o text field. Valor de A. Então, label e text field para o valor de A. Daí eu vou ter label do valor de B e o text field do valor de B. Depois o label com o valor de C, text field do valor de C. O botão calcular, nosso label vazio, label x1, text field x1, label x2, text field x2. Vamos ver como está a tela. Então, valor de A, valor de B, valor de C, botão calcular, resposta x1, x2. Agora, nós vamos fazer algo um pouco diferente. Em vez de simplesmente fazer o cálculo diretamente na classe GUI, nós vamos criar uma classe para fazer as continhas para nós. Então, o processamento vai para a classe processamento. Criar a classe processamento. Está aqui. E o que é que eu vou ter que passar para a classe processamento para fazer as contas? Eu vou ter que passar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, a classe processamento terá A, B e C como entrada. Ainda está dando erro porque eu não fiz o construtor. E aqui, daqui a pouco eu conserto. Por enquanto, deixamos comentado. Então, tá. Então, vamos na classe processamento. Eu vou inserir código, construtor, e eu tenho que dizer que eu quero um double para A, um double para B
um double para C. Então, por que eu estou fazendo desta maneira? Para ficar bem evidente que eu vou passar os valores A, B e C. Esses valores serão transferidos para a classe processamento, ou seja, virão para esta classe, e os valores estarão armazenados aqui, ó, em A, B e C. Vou declarar esses atributos aqui. Então, double A, B e C. B e C. Já tenho o método construtor, vou até usar isso a meu favor. Vou apagar, vou pedir para ele inserir o código com todos os campos. Né? Aí ele já faz o construtor completo para mim. E aí, depois que eu recebi os valores, eu preciso fazer a conta. Então será um public, eu tenho que fazer em separado. Double não, vamos já colocar string get x1. Como que eu faço para calcular o valor de x1? Eu vou ter que fazer um double delta, recebe get delta, fica mais fácil de trabalhar. Vou criar esse método aqui. Então, public double get delta. Notem que eu não estou declarando parâmetros, porque eu já tenho essas variáveis como globais aqui. Então, return. O que é o delta? É o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, eu vou fazer essa conta em separado para que eu possa verificar se é possível calcular ou não. Então, para x1, eu vou pegar o delta. Se o delta for maior que 0, não me lembro se é maior ou maior ou igual, daqui a pouco eu testo. Se é maior, pode ser maior ou igual a 0, aí eu posso fazer a conta de x1. Retornar menos b mais net.sqrt de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O que está errado? Double não pode ser convertido para strings. Temos que converter para string. Off. E fechar parênteses aqui. Saindo daqui, vem para cá. Pronto. Então, o que temos? Delta é maior ou igual a 0, retorna string com o delta calculado. Se não, retorne impossível calcular. E esse é o meu get x1. Vou copiar esse método inteiro, porque x2 é muito parecido. Get x2 vai mudar apenas este sinal, que é o mais ou menos antes da raiz quadrada. E as contas são basicamente as mesmas. E agora eu vou fazer a chamada do processamento lá na GUI. Então, eu mandei, e eu preciso printar o valor de x1. De onde vem essa resposta? Processamento, ponto, get x1, já é uma string, então não preciso converter. E processamento get x2. Vamos ver se funciona. 1, 2 e menos 3, para que haja raízes reais. Opa, algo está errado aqui, vamos conferir. Esqueci de substituir aqui. Novamente. 1, 2 e menos 3. E eu tenho raízes reais. Se eu puser positivo, é impossível calcular. Então, esta é uma solução simplificada de Bhaskara. Ainda não fiz proteção de dados. Então, se o usuário escrever algo assim, vai dar ruim, vai dar errado. Olha lá. Então, por enquanto, isso não foi feito. Futuramente, nós vamos trabalhar com isso também. Mas é a solução para a fórmula de Bhaskara. Vamos olhar o código. Extends, container, declaração de todos os componentes que eu vou precisar na interface gráfica. Adiciono, declaro o layout adequado. O restante é comum, né? Ele está em toda a interface gráfica. Daí, eu adiciono na interface gráfica todos os componentes. Faço um listener. Neste caso, eu criei a classe de processamento em separado. Na classe de processamento, nós recebemos os valores através do construtor. Depois, calculamos o delta com um método só para isso. Usamos o método getDelta para calcular x1. Então, se é maior ou igual a 0, faça a conta, se não é impossível.
E a mesma coisa para x2, pois a modificação é apenas esse sinal de menos. Feito isso, eu uso a classe de processamento e mando buscar o valor de x1, mando buscar o valor de x2. Tamanho da tela é o mesmo e o restante é tudo igual.